Edição de Magazine TT, repartida entre a jornada de abertura do Campeonato Nacional de Rally Raid pelo motor e o lançamento da Baja Porto Alegre 500. Em Góis, Mário Patrão em KTM e a dupla Bruno Martins-Nuno Matias Guilherme em Can-Am foram os vencedores. Para a corrida de Porto Alegre, António Maio nas motos, Luís Enjeitado nos Quad e João Dias nos SSV partem na liderança do Campeonato Nacional de todo o terreno. Quase um ano depois da derradeira corrida da temporada de 2019, o Campeonato Nacional de Rally Raid regressou às pistas, agora com o apoio da Blue Motor, concessionário Yamaha. Presentes os principais pilotos da modalidade. Nas motos, Bruno Santos, campeão 2018 e 2019, apresentava-se defendendo o título face a pilotos consagrados, como são os nomes de António Maio, Mário Patrão e Fausto Mota, pilotos com participações regulares no Rally Dakar. De regresso às competições estava o campeão nacional de todo o terreno, Daniel Jordão, depois de uma paragem forçada devido a um acidente em treinos para a Baja TT do Pinhal, a prova que marcou o regresso às competições depois de 6 meses de interregno devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Novidade era também a estreia do jovem Martim Ventura aos comandos de uma moto de 450 cm3, depois de vários anos a fazer o natural percurso de 125 e posteriormente de 250. De referir ainda a presença de vários pilotos estrangeiros, como era o caso do sueco Michael Berglund, o chileno Tomás de Gavardo, o inglês Roger Watkins, o belga Tim Goubert. Entre os SSV, onde David Rodrigues defende o título alcançado em 2019, de referir a presença do ex-campeão nacional de todo o terreno, Bruno Martins, agora navegado pelo experiente Nuno Matias Guilherme. A etapa de abertura começou por ter nas motos a liderança de António Maio em Yamaha, que seria o mais rápido em 6 dos 8 troços do dia, mas um problema elétrico e uma longa paragem para o resolver relegou o capitão da GNR para um modesto 10º lugar. Seria Mário Patrão em KTM a terminar o dia na primeira posição com um total de 2 horas, 4 minutos e 53 segundos. Segunda posição para o campeão nacional Bruno Santos em Husqvarna, que gastou mais 23 segundos. A mostrar-se muito à vontade na estreia aos comandos de uma moto da classe rainha, Martim Ventura, em Yamaha, posicionava-se em terceiro lugar, a 3 minutos do consagrado Mário Patrão. De regresso às competições de todo o terreno, Fernando Sousa Júnior era o quarto classificado, diante de mais 2 pilotos que, tal como ele, pilotavam motos KTM. Jorge Brandão surgia em quinto lugar, com mais 12 segundos que Fernando Sousa, e na sexta posição classificava-se o alentejano Bruno Borrego. Os regressados Fausto Mota, em Husqvarna, e Daniel Jordão, em Yamaha, ocupavam as posições seguintes, já a 8 e 11 minutos, respectivamente, do líder da corrida. Entre os SSV, a luta pela primeira posição apresentava-se muito renhida, com os 2 primeiros classificados a terminarem o dia separados por escassos 7 segundos. A dupla Bruno Martins-Nuno Matias Guilherme, aos comandos do Can-Am com o número 215, empunha-se face à idêntica máquina com o número 204 do par Arnaldo Monteiro-Nuno Moraes. O campeão nacional, David Rodrigues, navegado por Cláudia Ramos, também em Can-Am Maverick, terminou o dia em terceiro lugar, a 4 minutos e 26 segundos. O dia seguinte apresentou-se com condições meteorológicas muito adversas, o que tornou a tarefa de pilotos e equipas ainda mais complicada. Na competição moto, António Maio voltou a ser o mais rápido, vencendo a etapa. O tempo perdido na véspera não lhe permitiu, contudo,
melhorar mais do que 2 posições, terminando em 8º lugar. Em excelente forma, depois de uma bela prestação no Rally da Andaluzia, onde se defrontou com os melhores pilotos do mundo, Mário Patrão regressou aos triunfos numa prova portuguesa. Foi segundo na etapa, a 25 segundos de António Maio, e terminou a prova à frente do campeão nacional. Ontem o tempo ajudou-nos bastante, tivemos uma boa corrida. Hoje as condições climatéricas estavam muito difíceis, estava sempre com muita chuva, algum nevoeiro, via-se um pouco mal e os pisos aqui de Góis, quando chove, ficam muito escorregadios. Tentei fazer uma boa primeira parte logo inicial, forcei um pouco o andamento logo no início e depois tentei levar a moto ao final sem quedas, o que é sempre difícil aqui porque o terreno é muito escorregadio e de vez em quando a moto sai-nos de baixo sem percebermos porquê. Felizmente só me aconteceu uma vez e já foi na parte final da corrida, consegui levar a moto ao final sem nenhum problema, acho que a moto portou-se bastante bem. Tivemos um bom fim de semana, resta-me agradecer à organização por conseguir pôr o evento de pé e aos meus patrocinadores por continuarem a apoiar as nossas corridas e agora esperemos para a próxima. O campeão nacional Bruno Santos confirmou todos os argumentos que lhe são reconhecidos para lutar pela revalidação do título. Numa temporada em que, pela primeira vez, se reparte pelo CNTT e pelo CNRR, ficou em segundo lugar nesta jornada de abertura do TT, onde a vertente de navegação se destaca. É uma prova sempre muito gira, aqui Góis tem pistas espetaculares, é muito engraçado. Foi de facto uma semana muito atípica para aquilo que tem sido os últimos meses todos, né? Tem sido muito seco e agora apanhamos aqui uma chuvada aqui bem a sério, modificou bastante. Ontem notámos alguma dificuldade mais a nível de visibilidade, porque havia muito nevoeiro na serra, em alguns locais. Hoje mais a chuva, que foi muito intensa, mas correu tudo bem. Excelente estreia do jovem Martim Ventura aos comandos desta Yamaha 4,5. Um passo que o piloto ainda não deu nas bajas, mas que teve sinal mais na navegação, onde assegurou, e bem, um lugar no pódio. Foi uma prova muito exigente agora neste último dia, com muita chuva. Ontem correu bem, hoje também, mas mais exigente. Mas no fundo foi um bom treino de navegação. O meu ritmo de navegação ainda está ligeiramente abaixo do que pretendo e foi a juntarem à minha primeira corrida de 4,5. Tive ali muitas coisas para me adaptar, mas pronto, agora é construir daqui para a frente e tentar reduzir o tempo para os da frente. Boa prestação a de Jorge Brandão, que levou a sua KTM a um excelente 4º lugar final. No regresso às competições, Fausto Mota foi melhorando ao longo da prova e agora, aos comandos de uma Husqvarna, terminou a fechar o top 5. 6ª posição final para Fernando Sousa Júnior em KTM. O campeão nacional de Bajas, Daniel Jordão, regressou às competições, levando a sua Yamaha ao 7º lugar, à frente de um infeliz António Maio. Sérgio Fiuza, em Husqvarna, terminou em 9º lugar e foi o vencedor da classe promoção. Ficou escassos 35 segundos à frente de Nuno Filipe Silva, que em KTM encerrou o top 10. Entre os SSV, o segundo dia de prova teve na dupla Márcio Vieira-José Sapires os mais rápidos. O tempo perdido na primeira etapa não lhes permitiu, contudo, ir além do 5º lugar final. O segundo lugar neste segundo dia de prova foi para o par Marco Pereira e Eurico Adão, que com este resultado ascenderam ao 3º lugar final por troca com o campeão David Rodrigues. Bem, ontem as condições estavam melhores, hoje muita água mesmo, muita água, mas também faz parte, todo o terreno é um bocado disto, chove num dia, sol no outro, mas hoje podia ter menos um bocadinho de água, realmente hoje foi mesmo muito duro. Mas pronto, faz parte de todo o terreno.
Não encontrei assim dificuldades de maior. É a primeira vez que estou a fazer, penso que estava tudo bom, a organização estava excelente. Agora é continuar para conseguir ter melhores resultados. Ao lugar mais alto do pódio subiram Bruno Martins, Nuno Matias Guilherme, uma nova dupla que se apresenta como séria candidata ao título. Nestas provas o navegador representa se calhar 70%, 80% da corrida. É claro que hoje em dia e este ano, por aquilo que verifiquei nesta corrida, o ritmo já começa a ser de alguma maneira elevado para conseguir fazer a navegação e pilotar, mas correu bem, foi uma boa experiência. Já ambicionávamos estar a fazer os dois juntos uma corrida há algum tempo, proporcionou-se e correu bem e vamos ver se levamos isto até ao fim. O piloto teve muito bem, acho que foi merecido porque ele saiu, quando deixou as leads, saiu em grande, como campeão nacional todo o terreno, e acho que foi engraçado e merecido voltar a entrar estas coisas a vencer uma corrida, e acho que estou muito contente por lhe ter podido proporcionar isso e ele proporcionar-me a mim também esta vitória, porque para mim é sempre bom também como navegador. Como o Bruno disse há pouco e bem, o campeonato está animado. Temos pessoas, o caso do David, que está a defender o título, e a Cláudia, eles andam muito bem. O Marco, que veio agora dar um arzinho de graça, o Ari, que era a primeira vez que estava a correr e já fez, hoje já se mostrou. E temos o Arnaldo e o Moraes, que o ano passado já cá andaram para experimentar, gostaram e estão a mostrar que ficaram-nos a morder os calcanhares. Por isso acho que vai ser giro, acho que vai ser muito engraçado. Era interessante se mais pilotos viessem a experimentar, porque quem vem, fica. Por isso é porque isto está a ter alguma piada. O triunfo entre os SSV foi muito disputado e a dupla Arnaldo Monteiro, Nuno Moraes, terminou a menos de 1 minuto do par vencedor. A tentativa era chegarmos à vitória, mas pronto, o segundo lugar é bom para já. Vamos ver as próximas o que é que nos reservam, mas tudo faremos para lá chegar. Esse é o objetivo. O dia de ontem até correu bem, não houve falhas de notas, viemos sempre a rolar muito rápido. O dia de hoje, a chuva e a dificuldade de ver com o capacete prejudicou-nos ali um bocadinho, mas como prejudicou os outros todos também. Tivemos ali alguns erros, como terão tido os outros. Não conseguimos ganhar a prova, mas ficámos lá pertinho. Rui Farinha, em 6º lugar, e Pedro Cardoso, na 7ª posição, completaram a classificação dos SSV, exclusivamente composta por Can-Am Maverick. Carlos Dias, em Yamaha, foi o único a disputar o R3 Trophy. Entre os participantes hobby, Paulo Torres Mendes, em KTM, foi o que teve melhor prestação na navegação idêntica à dos pilotos federados, enquanto que Nuno Pereira, igualmente em KTM, distinguiu-se na navegação por GPS, uma disciplina onde Márcio Rodrigues, em Yamaha, era o único dos SSV. Encerramos esta reportagem com o balanço final feito pelos responsáveis das diversas entidades envolvidas na organização deste evento. Eu acho que esta prova vai ser o futuro. Os raids com manga na serra, tudo fechado, vai acabar, em vias por causa da ecologia. Esta prova vai ser o futuro e acho que começámos com 20 pilotos, temos 52, acho que isto é o futuro, estas corridas. E assim, o pessoal também gosta de cá vir a Góis por causa dos terrenos, a morfologia do nosso terreno, que é montanhoso, que é bom. O São Pedro de ontem hoje também nos ajudou, mas correu muito bem. Temos sentido algumas dificuldades, porque na medida em que realmente com esta situação da pandemia as coisas não têm sido fáceis, temos tido uns contactos com as organizadoras, temos protocolos de Covid, mas penso que, enfim, com todas as medidas de distanciamento e com todos os protocolos, que de facto conseguimos levar as provas para a frente. Efetivamente este ano foi um ano muito atípico, começou realmente muito tarde, estamos a começar o campeonato muito tarde, mas penso que começámos muito bem. A resposta à tua pergunta, qual foi a maior dificuldade, foi tentar encontrar um consenso
para se efetivamente fazerem as provas com segurança, com qualidade, mantendo a qualidade. Não foi fácil, portanto, falar com todos os intervenientes e encontrar um formato que funcionasse e que fosse do agrado de todos. Mas penso que estivemos bem e que as coisas funcionaram aqui muito bem em Góis e que espero que agora em Mação e em Alcanena funcionem também igualmente bem, para termos um campeonato que vai ser pequeno, muito concentrado, mas de muita qualidade. Espero que seja de muita qualidade. Gostava também de agradecer ao Motoclube de Góis, que efetivamente fez um trabalho excelente. As pessoas aqui são de muita qualidade, e estou a dizer isto porque não é por ser a minha terra natal, é porque efetivamente trabalha-se muito bem aqui em Góis, e queria deixar aqui um agradecimento ao Motoclube de Góis. Queria também agradecer a todas as pessoas que vieram aqui correr, e tivemos uma quantidade razoável e sobretudo uma grande qualidade, tanto em motos como em SSVs. E agradecer às pessoas por terem vindo, mas penso que foram recompensadas com uma bela prova. Também queria, por último, uma nota não menos positiva. Este ano começou muito mal, e começou não só no facto de termos a pandemia, que ainda estamos a viver, mas também com a perca de grandes amigos e de grandes amigos aqui do Rally Ride. Primeiro foi o Paulo Gonçalves, seja onde estiver, portanto deixamos-lhe aqui um abraço de todos nós pelo que ele fez por esta modalidade e também pelo próprio projeto do R3, mas também não posso esquecer do Nelson Oliveira, o homem que organizou as provas em Faf com a qualidade e com a energia que toda a gente lhe reconheceu, e do Albertito Carpe Diem, que era o nosso contacto em Espanha, portanto o homem que dinamizava aqui o Rally Ride português em Espanha. A eles os três, um grande abraço a todos nós, estejam eles onde estiverem. E pronto, isto é uma nota menos agradável, mas tinha que ser deixada aqui. A prova que se segue no calendário de TT nacional e internacional é a mítica Baja Porto Alegre 500, este ano extremamente condicionada, particularmente a nível de público. Para o Campeonato Nacional será a quarta e penúltima jornada. Oportunidade para fazermos um ponto de situação desta competição antes do arranque da prova organizada pelo Automóvel Clube de Portugal. Nas motos, onde António Maio venceu em Góis e em Reguengos, o piloto lidera com um total de 75 pontos, mais 25 que o segundo classificado, o que significa que nova vitória, ou mesmo um lugar de pódio, do piloto da Yamaha, lhe poderá proporcionar festejar antecipadamente a conquista do quarto título de campeão nacional. A segunda posição é ocupada pelo jovem Martim Ventura, líder da classe TT1, que até ao final do ano se irá manter fiel à sua Yamaha 250, apesar de no CNRR ter feito a estreia aos comandos de uma 4,5. Terceiro lugar para o ex-campeão nacional Mário Patrão, que aos comandos de uma KTM irá disputar a prova de Porto Alegre depois da vitória conquistada no CNRR em Góis. Com os mesmos pontos de Mário Patrão, 35, está Salvador Vargas, aos comandos de uma Husqvarna. Sebastian Buller, piloto oficial da Hero, poderá ser considerado o principal candidato à vitória em Porto Alegre, onde se apresenta também como forte candidato à conquista do título mundial depois da vitória na Baja TT do Pinhal. Michael Simão, em KTM, é o piloto que se segue na classificação. É a grande revelação da temporada, depois de uma participação esporádica em 2019. Ocupa ainda o quarto lugar no Mundial,
para o qual parte com ambição de conquistar um lugar no pódio final desta temporada. Na sua primeira temporada no CNTT, o atual campeão nacional de Rally Raid, Bruno Santos, em Husqvarna, será também um dos nomes a ter em conta para esta prova. Segue em 7º lugar do Nacional, mas tem um resultado a menos devido à ausência na Baja TT do Pinhal. Igualmente a fazer a sua primeira temporada no CNTT e também apenas com 2 pontuações, Fábio Magalhães é outra das revelações da temporada. O piloto da Honda é 8º da geral e 3º da classe TT1, a apenas 4 pontos de Tiago Santos. Acidentado quando se preparava para o regresso das competições, o campeão nacional Daniel Jordão soma apenas o 3º lugar em Góis, antes do surto do Covid-19, retomando o campeonato agora em Porto Alegre. Outros nomes que é importante referir são os de Joaquim Rodrigues, companheiro de Buller na equipa oficial Hero, o polaco Maciek Giemza, em Husqvarna, que ocupa a 3ª posição no Mundial, os irmãos David e Bernardo Megre, o primeiro em KTM, na liderança da classe TT3, e o segundo em Husqvarna, atual campeão nacional TT1, e ainda o jovem André Sérgio, que fará a estreia em Porto Alegre depois de 2 provas muito conseguidas para o Nacional. Entre as senhoras, destaque para Janaina Souza, em Honda, que lidera o Mundial, sendo ainda segunda do Nacional, atrás de Bruna Antunes, que não irá marcar presença em Porto Alegre. A nível feminino, a prova alentejana irá contar ainda com a presença de 2 espanholas, com participações no Dakar, Sara Garcia e Rosa Romero, e ainda com a jovem Inês Godinho. Entre os squad, o vice-campeão nacional, Luís Enjeitado, em Yama, lidera tanto no Nacional como no Mundial. No Nacional é seguido por Luís Fernandes e por Fábio Ferreira. Ruben Alexandre, o vencedor da Baja TT do Pinhal, está em 4º lugar, mas é um dos favoritos à vitória em Porto Alegre. Salientar a participação de António Moreira naquela que será a sua 21ª participação consecutiva. De referir também o regresso de Pedro Vivo, um piloto da frente nos primeiros anos do squad em Porto Alegre. Para o Mundial, a checa Olga Ruková vem procurar renovar o título mundial entre as senhoras. Entre os SSV, com uma centena de equipas inscritas em Porto Alegre, destaca-se o piloto da Beni Moto Racing, João Dias, vencedor na Baja TT do Pinhal e que lidera tanto a nível nacional como no Mundial e no Road to Dakar. Luís Cidade, piloto da Can-Am Off-Road Portugal, navegado por Pedro Mendonça, vencedor em Reguengos de Monsaraz, ocupa a 2ª posição no Nacional e é o 3º classificado no Mundial. A 2ª posição no Mundial pertence ao jovem Alexandre Pinto, navegado por Fábio Belo, colega de equipa de João Dias, e que é 6º no Campeonato Nacional, embora com apenas 2 resultados e ambos de pódio. Nelson Caxias, igualmente da Beni Moto Racing, ocupa o 3º lugar no campeonato e, tal como Alexandre Pinto, já este ano subiu por 2 vezes ao pódio. Com os mesmos pontos que Nelson Caxias está o Benjamin do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. Gonçalo Guerreiro, piloto da JV Racing, foi recentemente 2º classificado na Baja em Reguengos de Monsaraz. O campeão nacional Pedro Santinho Mendes começou o ano com uma vitória em Góis, mas as 2 corridas pós-Covid já não lhe correram muito bem. Ocupa atualmente o 6º lugar do Campeonato Nacional. Sétimo lugar para o vice-campeão nacional Pedro Carvalho, piloto do Vitória Futebol Clube by SGS Car. Fecham o atual top 10 do campeonato
mais 2 pilotos da Beni Moto Racing e um da equipa campeã nacional, a The Racing Factory Speed Freak. Daniel Mazeradjan e Felipe Cameirinha estiveram em excelente plano nas 2 provas disputadas no mês de setembro. Por seu lado, Vítor Santos, que começou o ano muito bem, esteve menos feliz nas jornadas mais recentes. De salientar que este Top 10 é integralmente composto por pilotos que utilizam o excelente Can-Am Maverick. Candidatos à vitória serão seguramente muitos e não se resumem a este Top 10, mas Porto Alegre também registra diversas novidades e é por aí que vamos terminar. Nome grande do TT Mundial, Eric Vigouroux vai disputar a Banja Porto Alegre aos comandos de um Yamaha da equipa Franco Sport, onde pontua Mário Franco, o principal candidato à vitória, não Can-Am. Neste particular aspecto, saúda-se o regresso de João Lopes, por 2 vezes campeão nacional aos comandos de um Polaris RZR Pro XP. Também ex-campeão nacional, Bruno Martins, está igualmente de regresso e também de Polaris, mas a opção foi para o modelo RZR 1000 Turbo S Dynamics. João Monteiro, ex-campeão nacional, Roberto Borrego, com o seu recorde de 8 vitórias em Porto Alegre, Marco Pereira e Marco Silva, que também já venceram a prova alentejana, Nuno Fontes, Luís Portela de Moraes, Lourenço Rosa, os irmãos Pedro e Manuel Melo Breiner, os ex-campeões nacionais Auto Pedro Grancha e SSV Rui Serpa e o belga Sébastien Guillet, vencedor das 24 horas TT de Paris, são nomes incontornáveis nesta tão competitiva disciplina dos SSV. Veremos se não surge um vencedor fora destes prognósticos.